Deus te abençoe. Dispensamos este tempo para meditarmos um pouco sobre como Deus, em sua soberania, tem ajuntado suas ovelhas, ajuntando seu trigo para os conduzir para o seu celeiro. Lemos aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2 e 3, onde encontramos escrito assim: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? E não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Na mensagem Discernimento de Espírito, parágrafo 1º, o irmão Brana ele diz assim: sabendo certamente que no dia do julgamento nós seremos trazidos face a face com esta geração, e sendo ministros, nós seremos os juízes, e as pessoas para as quais nós temos falado, e suas atitudes para com a palavra, a qual nós lhe temos trazidos, determinará o destino eterno delas. Portanto, Senhor, naquele dia nós seremos juízes, a favor ou contra a geração para a qual nós temos pregado. O profeta está falando aqui sobre a geração que ouviu a pregação do seu dia, que ela será julgada pela mensagem de seu tempo, no dia do julgamento final. E ali estarão os juízes que viveram em cada dispensação para ficar a favor ou contra aqueles que ouviram. Ali as pessoas vão encarar as mesmas pessoas que lhes pregaram, e as atitudes delas determinará o destino delas. Em novembro de 1961, o irmão Brana teve a visão onde ele estava imobilizando uma serpente, uma mamba. Ele conta isto na mensagem Paradoxo. E ele diz que uma voz veio de cima para ele e falou: a você tem sido dado poder para amarrá-la, derrotá-la ou qualquer coisa. Agora vejam, irmãos, que esta visão que o profeta teve foi antes da abertura e a revelação dos 7 selos. Foram 16 meses antes da revelação dos selos. E a voz disse que se ele dissesse da forma como ele dissesse, assim seria em relação àquela serpente. Lá no Éden, lá no início, a serpente, ela havia lançado seu veneno na mulher, Eva. E por ela ter feito isto, seduzido e enganado a mulher de Adão, a serpente foi extinta de sua maneira original. Ela passou por uma metamorfose, porque ela ainda está na terra, mas está arrastando-se agora. E ali naquela visão, o profeta, antes de dizer qualquer palavra de maldição para aquela besta, aquela serpente na visão, ele disse que algo o tomou e o elevou acima da serpente. E a serpente olhou para ele para lhe atacar. E ele a amarrou. Foi a palavra que saiu de seus lábios que amarrou a serpente. Isto depois que ele foi elevado. Elevar quer dizer magnificar, engrandecer.
como sucedeu com Josué antes de atravessar o Jordão, ele recebeu a promessa que ele seria prosperado, que ele seria bem-sucedido, e ele teve sucessivas vitórias depois disso. E em nossos dias que nós estamos vivendo agora, esta serpente ela tem diversas máscaras que está sendo revelada, está sendo mostrada. E através dos lábios dos eleitos pela palavra, isto tem amarrado. A igreja tem se levantado muito acima da reforma, muito acima do pentecostalismo, porque agora, no tempo do fim, a palavra se abriu. Porque esta noiva, esta igreja do fim, vivendo debaixo da unção deste quarto animal, Apocalipse 4, 7, uma águia voando. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. Se você olhar em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, foi o arcanjo Miguel e seus anjos que derrubaram o dragão, que é a serpente. E aquela batalha ali foi uma batalha entre seres celestiais, não foi entre humanos, mas foi uma batalha celestial, entre seres celestiais. Naquele momento, Lúcifer estava sendo expulso de seu lugar, mas depois daquilo, esta batalha chegou a ser uma luta humana, porque a serpente veio para destruir a criação de Deus, derrubar os eleitos de Deus, destruir os que receberam toda a palavra. Veja que na visão a mamba voltou o olhar para o amigo do profeta. Quem é o amigo do profeta, irmão, minha irmã? Amigo do profeta é todos aqueles que creem como o profeta crê. E esta serpente, ela quer destruir de todas as formas, ou através do pecado carnal, ou do pecado religioso. E Deus, em sua santidade, ele não suporta o pecado, ele não suporta a maldade, ele amarra tudo que não presta. E Deus tanto pode liberar para também cumprir o seu propósito. Então o arcanjo Miguel é assim, ele se levanta em tempo de angústia. Miguel não é um humano com este material de carne que temos, ele é espírito, porque os anjos de Deus são espíritos ministradores. Hebreus capítulo 1, verso 14. Eles lutam a favor dos filhos de Deus que estão aqui, lutam pela herança dos filhos do Altíssimo. Miguel sempre se levanta pela angústia do povo. Miguel é um expulsador de dragão, um amarrador de serpente, um expulsador de serpente. Porque para amarrar a serpente precisa do poder sobrenatural. Algumas pessoas, é comum você ouvir dizer por algumas pessoas que o matador de dragão chama-se São Jorge. E colocam ali um homem sobre um cavalo branco com uma lança. A espada dele está na cintura. Mas a Bíblia diz que quem batalha contra o dragão é o arcanjo Miguel, tipo de Cristo. É a espada, a palavra que sai da boca do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 21. Irmãos, com Deus todas as coisas elas viajam através do sobrenatural. Ora é virgem que dá à luz sem conhecer homem. Ora é uma estéril que se torna mãe de filhos, como Sara. Ora é o mar que se abre para que o povo passe em meio às muralhas de água.
E ora é o sol que para no meio do dia para não escurecer. Ora são esquilos sendo criados, peixe que ressuscita, anjos que vêm sobre a montanha para trazer segredos selados. E hoje a escritura sobrenatural está diante dos eleitos. A noiva, ela aprendeu a crer no sobrenatural, viver neste ambiente sobrenatural. Você veja que nos dias do profeta Daniel, aqueles caldeus ali, eles não souberam decifrar a escritura sobrenatural que foi escrita pelo dedo sobrenatural na parede, porque a escritura era uma escritura divina e eles não entenderam, porque para entender a escritura divina é preciso uma mente profética para isto. E eles consultaram seus livros, os livros eclesiásticos, livros de astrologia, e lá naqueles livros não havia nada parecido com aquela escritura que havia ali na parede. Eles pesquisaram tanto quanto puderam e eles ficaram perturbados em sua mente, porque para entender de linguagem celestial é só um celestial. E lá na Babilônia só havia um lá, que era o mestre dos caldeus. Ele era mestre dos sábios, Daniel 5:11. E aqui no final há muitos que entenderam também. Porque a mente mestra de Deus tem descido sobre os sábios desta hora 1/10. Eles entenderam as escrituras do tempo final. Irmãos, a noiva foi quem recebeu a chave que abre todas as escrituras. Abre as portas, abre os mistérios ocultos dos entendidos, dos grandes, mas revelados aos pequeninos. E esta chave é Cristo, porque é o Espírito que revela. Para esta esposa do Cordeiro, não é difícil entender as Escrituras da vinda de Cristo. O Espírito Santo nas Escrituras ajustando e trazendo a Bíblia e a mensagem diretamente sobre o alvo. Não é algo saboroso isto, irmãos? É sempre o Espírito de Cristo que explica as Escrituras. Veja ali os caminhantes de Emaús, eles ficaram admirados que aquele peregrino, porque eles consideraram assim ele um peregrino, mas a maneira como aquele peregrino manejava as Escrituras fazia o coração deles arder. Irmãos, o sétimo anjo, com o Espírito de Cristo, ele não está fazendo arder teu coração quando ele está manejando as Escrituras? Cristo é a plenitude das Escrituras e nela nós estamos descansados. Amém? Deus te mantenha ativo nesta hora de transição, de passagem deste corpo mortal para aquele corpo incorruptível. Paz para todos.